Olá, bom dia a todos. Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. Nessa aula de hoje, nós vamos estar aprendendo sobre como fazer um sistema de login completo na nossa aplicação web. Dentre os elementos que o Bobo disponibiliza por padrão para a gente, ele já tem o template pronto de sistema de login. Se encontra aqui embaixo. A gente seleciona ele e solta aqui na tela. Ele já vem todo pronto, tá? Com as suas escritas em inglês. Então aqui você consegue, para você se cadastrar, você vai colocar o e-mail e a senha e confirmação de senha, tá? Se você já tiver login, depois do cadastro você coloca o seu e-mail e a sua senha, porque o sistema de login desse template pronto é através de e-mail e senha. Nós vamos ver como é que é o seu funcionamento e vamos personalizar ele em português, para a gente deixar um pouco diferente do que ele já vem. E após a gente logar, eu vou mostrar no sistema um campo com o usuário logado que a gente criou e um botãozinho de sair, ok? Após inserir ele no grupo de elementos do formulário na nossa página web, quando a gente carrega a página, ela já aparece aqui com os campos para a gente preencher. E-mail, senha, confirmação de senha. Esse Sign Up significa que ao clicar aqui você vai se cadastrar e automaticamente logar no sistema na aplicação web que você está criando. Se você já possui conta, você clica em Login, digita o seu e-mail e a sua senha que você fez ao se cadastrar, clique em Login. Ele vai se logar no sistema automaticamente também. A gente vai dar uma personalizada aqui, porque ela está fora de centro, e a gente vai mudar a escrita de inglês para português, e eu vou adicionar mais um campo aqui com o nome. Para a gente centralizar na página, a gente seleciona o grupo principal e aperta o conjunto de teclas Ctrl mais E. Ela já seleciona no centro da página, tá? A gente vai criar mais um campo aqui de nome, como foi dito. Ele aparece aqui na árvore de elementos como grupo de formulário, grupo form, tá? E aqui são os elementos que tem o grupo de se cadastrar, tá? Que ele aparece em primeiro plano para visualizar. O grupo de login, que são essas informações aqui, tá? E o pop-upzinho de reset de senha. Lembra que eu falei que ele é um sistema completo? Depois que a gente cria uma senha, a gente querendo trocar nossa senha, a gente vai fazer a configuração também enviando por e-mail um link de redefinição de senha, e depois a gente entra na página, redefine a senha e loga de novo no sistema automaticamente, ok? Nós conseguimos editar os campos do formulário selecionando aqui na árvore de elementos o grupo de cadastro, tá? A primeira coisa que a gente vai trocar é o título dele, que está em inglês. A gente clica em título. Essa é a mensagem que está aparecendo ali. Nós vamos colocar em português. A gente remove o estilo dele, seleciona uma fonte um pouco menor para caber tudo. Deixa eu tirar essa palavra aqui. Deixar cadastre-se para o acesso. Pronto, assim fica melhor. A gente centraliza o texto, coloca sublinhada, né? Sublinhada não, Bodoni, tem uma fonte em destaque. Deixa eu ver se em 18 cabe aqui, cabe. Seguindo com a nossa edição, aqui são os campos chamados input, tá? Input e-mail, ele está nomeado input e-mail signeado. Input password, que é senha signeada, tá? Placeholder é um nome que aparece desfocado dentro, que é para indicar o que a pessoa tem que inserir, quais os dados que a pessoa tem que inserir ali dentro, tá?
Por padrão, ele vem desfocado e vem com um tom clarinho, ó, 36% da fonte está aparecendo. Você pode modificar isso aqui, tá? Aqui a gente vai colocar, digite sua senha. No outro a mesma coisa. Nota que já está mudando. Você repara que ela tem uma bordazinha, um pé chamado padding aqui dentro, tá? Que é para dar um destaque no campo que você está digitando. A gente consegue modificar esse padding, a espessura dele, clicando em layout do input. Você vem aqui, padding, tá vendo? Por igual, ele está com 6 pixels em cima, embaixo, esquerda e direita. Tá? Você pode deixar ou tirar. Eu vou deixar aqui, mas se você quiser modificar, você clica aqui, muda o valor que você quer. Ele já altera lá em cima já. Tá vendo? Ó, top. O valor que você colocou. A nossa modificação aqui, personalização do formulário. A gente, se quiser selecionar vários campos, digita, aperta Shift e vai selecionando o que a gente quer, para no caso aqui a gente movimentar todos eles ao mesmo tempo, tá? Deixa eu só aumentar esse grupo aqui primeiro. Depois a gente centraliza tudo. Eu estou fazendo isso aqui para poder abrir espaço para colocar o campo nome. A gente seleciona o input aqui para manter já o tamanho e altura. Tá? Aperta as teclas, a combinação de teclas Ctrl mais D, ele copia o campo. Então a gente dá uma centralizada aqui. Né? E a gente vai mudar esse campo para que ele entre texto, porque ele está o formato dele padrão para e-mail, a gente vai mudar para texto e vai colocar aqui, digite seu nome. Nós vamos criar o campo nome. Todo campo, todo grupo, todo texto que você colocar no Bubble, você vai renomeando eles, tá? Porque isso aqui vai te ajudar depois que a tua aplicação tiver com bastante conteúdo, você identificar aonde está o elemento que você quer que faça a ação através do workflow no back-end. Vamos deixar igual ao outro. Por padrão, ele não tem esse campo. Então, a gente vai ter que ir no workflow e selecionar ele também, tá? Nós vamos ter que selecionar, não, nós vamos ter que criar ele no workflow. Vamos deixar aqui mais ou menos a distância de todos eles, tá? Para a gente centralizar, a gente vai selecionando tudo que a gente quer, clica com o botão direito, vai em distribuir verticalmente. Aí ele faz por igual, tá vendo? Como que a gente acessa o workflow? Clica aqui no botão cadastre-se, vamos mudar o nome dele também, né?
Vamos colocar cadastrar. Vou aumentar a fonte dele aqui para 18. Vamos colocar em destaque. Vamos manter essa cor por enquanto. A gente clica em Start Edit Workflow. Tá? Então, o que aquele botão vai fazer quando a gente clicar nele? Ele vai criar um novo usuário. E ao criar um novo usuário, são esses os campos que ele pede. Então, a gente vai adicionar o campo nome que a gente acabou de criar. A gente clica em Change Another Field. Clica aqui para selecionar. Criar um novo campo. Create a new field. Field em inglês é campo. Então, como é que vai se chamar? A gente vai querer um nome nesse campo e vai ser do formato texto. Cria. O que vai entrar aqui quando a gente cadastrar? Vamos ver qual é o nome que a gente criou lá? Ó. Input nome sign-up. Então, a gente volta no workflow, clica aqui e seleciona input nome sign-up o seu valor. Então, ele vai gravar o que a gente digitar lá dentro. Esse campo aqui, essa checkbox, isso aqui chama checkbox, que a gente marca, tá? É para você enviar um e-mail de confirmação de cadastro, para confirmar que o seu e-mail é válido. Quando a gente cria um cadastro em alguma aplicação web, eles enviam um e-mail para a gente pedindo para a gente confirmar. Então você insere aqui, tá? No momento, a gente não vai fazer essa função, tá? Mais para frente, numa outra aula, a gente mostra isso aqui, que vai ser uma aula que eu vou criar para você enviar e-mail personalizado. E aí eu insiro esse conteúdo aqui na aula. Vamos voltar aqui. Continuar na personalização do nosso formulário, vamos colocar os outros campos em português também. Isso aqui que tá dizendo que para você se cadastrar, você precisa aceitar os termos de uso, tá? A gente pode excluir isso aqui ou deixar de acordo com a aplicação que você vai fazer. Como é uma aula instrutiva, eu vou excluir esse campo aqui, tá? Porque senão você tem que criar um texto também com um PDF com os termos de uso. E aí você seleciona para poder dizer que você aceitou para você se cadastrar, o termo de uso. Não tem quando a gente vai instalar um Windows no sistema operacional e quando a gente entra na tela de formatação de boot, manda a gente aceitar os termos de utilização? É a mesma coisa. Vamos deletar ele. Tá? Login, eu vou manter o nome login. Tá? Aqui está perguntando se você já possui conta. Continuar personalizando. Eu gosto sempre de remover o estilo e criar de acordo com o que a gente vai fazendo na aplicação, tá? O login a gente vai manter o nome, tá? Que é um nome utilizado aqui no Brasil também. Vamos subir esses campos aqui para ficar junto no formulário. Vamos ver como é que está ficando a nossa personalização? A gente clica em Preview aqui. Ele mostra o que a gente já fez. Está vendo? Já modificamos os campos, criamos o campo nome. Já está em tudo em português aqui. No modo de desenvolvimento, sempre vai aparecer versão teste, que é a versão de teste. Por quê? Porque a tua aplicação não está online ainda. E sempre ela abre com a depuração ativa, tá? Como eu expliquei na primeira aula. A gente desativa isso, que é essa mensagem aqui embaixo, e ela não mostra o tamanho real da tela também. A gente clica aqui, apaga o true, que significa modo de depuração, true, sim, verdadeiro. A gente coloca a palavra false, que é desativado. E aí ele mostra a tela no tamanho normal e sai aquelas mensagens que tem aqui embaixo. Vamos prosseguir com a personalização.
Vamos agora personalizar. A gente personalizou o campo de cadastrar. Vamos personalizar o grupo de login. Então a gente fecha o olhinho para assumir o grupo de cadastro. A gente clica aqui para aparecer o grupo de login. Se você não conseguir selecionar os campos dentro, você vem aqui na árvore de elementos, tá? Clica na setinha de mais no grupo, no elemento que você está mexendo e clica na primeira palavra e você consegue acessar e editar o restante. Essa função Remember Me, checkbox, é para que você permaneça logado sempre que você sair ou voltar para essa página. Se você desmarcar aqui, toda vez que você sair da página da tua aplicação web, você vai ter que se logar de novo, tá? Vamos deixar marcado aqui. Vamos mudar a escrita. Continuando aqui com a nossa personalização, a gente já mudou o formulário de login, do grupo de login, o formulário de cadastro, do grupo de cadastro. Vamos agora mudar o formulário de reset de senha, ok? O pop-upzinho de reset de senha. Procura sempre manter um padrão de fonte, de cor da tua aplicação web, tá? Para ficar uma coisa padronizada e agradável aos olhos. O pop-upzinho de reset de senha pede para que você digite o seu e-mail para mandar um e-mail para você redefinir a sua senha, tá? Vou complicar aqui. Aqui está dizendo para você entrar com um e-mail, digitar o e-mail que você usou associado quando você criou a sua conta de acesso, tá? Vai ser enviado um link de redefinição de senha. Então vamos escrever aqui em português. Vamos ver como é que está ficando? Toda alteração que a gente faz na aplicação web, tá? Ele te envia uma mensagem de que essa página foi atualizada. Você precisa atualizar para poder acessar a última versão. Você não conseguirá utilizar o aplicativo até que você atualize.
Essa mensagem é uma mensagem de core do sistema, tá? Que é também utilizada no back-end da aplicação. A gente pode personalizar isso aqui para português. Tá? Toda mensagem que o sistema tem criado por padrão que aparecer em inglês, você pode modificar ela. Como é que é feito isso? A gente vem aqui, tá? Em Settings, Language. Então aqui, ó, General Settings, textos e mensagens da aplicação. Então, o que é? Aqui está te dizendo o que é e-mail de confirmação, corpo de confirmação do e-mail. Aí tem uma mensagem em inglês aqui, tá? O que é? Ó, olá, obrigado por se cadastrar. Você receberá um e-mail para confirmação de e-mail. Daquele campo que eu falei que a gente vai concluir depois, a gente vai aprender sobre ele na aula sobre e-mail personalizado, tá? Então, aquela mensagem que apareceu é aqui, ó. Nós just update this page. A gente atualizou essa página, por favor, atualize para que você veja a última versão. Você não conseguirá utilizar a aplicação até que você atualize. Vamos mudá-la em português para ver o que ela aparece. A gente pode simplesmente traduzir. Seleciona. Vem aqui. O tradutor do Google. Tá? Vai traduzir de inglês para português. Tá? Detecção de idioma. Não copiou aqui. Vamos de novo aqui. Ctrl C. Ctrl V. Acabamos de atualizar esta página. Atualize para obter a versão mais recente. Você não poderá usar o aplicativo até que atualize. Então a gente copia. Ainda está aparecendo em inglês aqui, tá vendo? A gente vai trocar aqui. Ó. Vamos ver como é que ficou. Vamos fazer uma modificação aqui no aplicativo só para a gente ver a mensagem em português, tá? Vou botar um ponto aqui. Acabamos de atualizar essa página. Atualize a página para obter a versão mais recente. Você não poderá usar o aplicativo até que atualize. Ok? Então, todas as mensagens do sistema no back-end, no core, que vem por padrão em inglês, a gente pode personalizar todas elas, tá? A gente vai personalizar a que está relacionada à criação do formulário de login. Nós podemos selecionar o input e atribuir funções a ele, tá? This input shall not be empty. O que significa isso? Esse campo não pode ficar vazio, é obrigatório o seu preenchimento. This input is disabled. Se você selecionar, ele fica desabilitado, você não consegue digitar nada nele, tá? No caso aqui a gente não vai utilizar isso porque ele pede, ó, mas olha, fica bloqueado, você não acessa. Então você desabilita e vai aparecer sempre o que você quiser, os dados que você quiser ali e a pessoa não pode alterar. Como, por exemplo, você tiver um aplicativo de PDV frente de caixa. Naquele campo, naquele input que você criar, vai estar o valor total das tuas vendas, a soma das tuas vendas, então vai aparecer ali com o input desabilitado, ninguém pode alterar o valor e só aparece os dados que foram programados para aparecer ali. Tá? As outras, como a gente não bloqueou, ainda está. Quando a gente clica em cadastrar, os campos ficam vermelhos. O que significa isso? É isso aqui. This input should not be empty. Quer dizer, é obrigatório o preenchimento desses dados. Tá? Vamos testar a aplicação aqui para ver como é que está. A gente mexeu, ele manda a mensagem que atualizou. Toda a alteração que a gente faz, ele vai mandar a gente atualizar. Então vamos se cadastrar. Vamos criar um e-mail fictício aqui.
Ó, gente, o que está acontecendo? Ele pulou direto para o campo senha. Por quê? Porque eu criei o campo nome, só que eu esqueci de relacionar a ordem de preenchimento, tá? Como é que ele pula de um campo para outro? Apertando a tecla Tab. Então vamos consertar isso aqui para que depois que preencher o e-mail, ele pule para o campo nome. Como é feito isso? A gente vem aqui na aplicação, vem no formulário de cadastro, tá? A sequência aqui, ó. E-mail, password, confirmação de senha. Tá vendo? O campo que eu criei, ele jogou aqui embaixo o nome. Então a gente seleciona ele, arrasta para debaixo do e-mail. Aí ele entra na ordem de preenchimento. Ó. Então vamos de novo. Viu? Ele já passou para o nome. Note que ele está criando um cadastro e ele já se cadastrou. A gente aqui já está logado no sistema. Só que lá no Workflow, por enquanto, ele está mandando a gente criar o cadastro. O que a gente vai fazer agora após o cadastro? A gente vai indicar o que a gente quer que o sistema faça. Vamos aqui no Workflow. Tá? Então, ao clicar no botão cadastrar, vamos mudar a cor dele aqui para toda coisa de cadastro a gente deixar relacionado. Então vamos colocar uma cor verde aqui. Então tudo que for relacionado a cadastro, acesso de página, a digitação de senha, no workflow a gente coloca a cor verde, que a gente vai diferenciando das outras coisas. A gente depois, quando for para excluir um item, deletar alguma coisa, alguma função, a gente coloca em vermelho. Então isso aí vai facilitando a gente administrar a nossa aplicação web depois, tá? Então, após ele fazer o cadastro, se inscrever, o que a gente quer fazer? Eu criei aqui uma página chamada Stock. Então, o que a gente vai fazer? Após o cadastro, a gente vai mandar navigation, go to page. O que é isso? Ele vai entrar na página Stock, certo? Vamos ver como é que ficou aqui. Vamos se logar aqui. A mesma coisa, tá? Após o botão login. Vamos fazer aqui. Logar o usuário. Após isso, a gente vai ir para a página Stock. Tá? Foi uma página que eu criei aqui só para a gente ver o funcionamento da aplicação. Por padrão, quando carrega o formulário, ele abre o formulário de inscrição. A gente vai mudar para quando carregar a página, ele já entrar o formulário de login. Como é que a gente faz aqui? É assim, ó. A gente vem no workflow, page is load. Quando a página for carregada, o set state, que é o modo de formulário, ele tá para sign up, para ele aparecer o formulário de cadastro. A gente vai escrever login aqui para que apareça o formulário de login, tá? O modo dele vai aparecer primeiro o formulário de login. Vamos ver aqui, ó. Carregou, já mudou. Então, toda vez que carregar a página, ele vai abrir direto o modo de login, tá? Se você não tiver cadastro, a gente vai acabar de personalizar aqui também. Vamos ver aqui o funcionamento da função. Se logou no sistema e foi para a página Stock. Ok?
Voltando aqui para o nosso formulário de login, vamos acabar de traduzir o formulário, ok? Peraí que o teclado do notebook está me sacaneando. Isso. Pronto. Agora a gente vai lá para a página estoque. Tá? Nós vamos mostrar que a gente está logado e vamos criar um botãozinho de deslogar, ok? Então a gente vem aqui nos elementos visuais, tá? Input. A gente vai criar um input aqui. Por padrão ele já vem nesse formato. A gente renomeia ele para input usuário logado. Placeholder a gente não vai querer que apareça nada, porque vai aparecer o nome do usuário logado, tá? A gente vai remover o estilo. Vamos centralizar o nome. Tá com padding. Lembra que eu falei do padding? Para input assim, eu retiro o padding. Então a gente coloca valor 0, se ele já saiu lá. Vamos colocar uma borda nele, só para mostrar. Na verdade já está. Vamos selecionar uma cor um pouquinho mais forte aqui. E os cantos arredondados de nível 5. A gente seleciona o nível, a intensidade que a gente quer no arredondamento dos cantos aqui, tá? Então tá aqui. O que vai aparecer aqui dentro desse input quando a gente carregar a página estoque? Initial Content, que é informação inicial. A gente clica em dinâmica, dados dinâmicos. Current User, o que é isso? Current User, o campo nome. O que é isso? A gente criou o cadastro de login, criou o campo nome, então o usuário atual, o Current User, vai aparecer o nome dele aqui. Tá? Vamos ver. Ó, já apareceu o nome da pessoa que está logada, tá? Vamos colocar aqui no cantinho aqui. Vamos colocar do nome direito, do lado direito aqui. Vamos criar um botãozinho de deslogar, tá? A gente pode colocar uma condicional nesse campo aqui, que é para quando a gente passar o mouse aqui, ele aparecer um underline, um sublinhado, tá? Então a gente vem na condicional, definir uma nova condicional, quando esse input, deixa eu fazer isso aqui. Isso, hover, o que é isso? Quando você passar o mouse em cima dele, o que vai acontecer? Underline, tá? Ele vai aparecer uma linha embaixo do nome. Isso é para a gente entender sobre condicionais, tá? A gente faz muita coisa aqui. Vamos ver. Olha lá, underline em cima, tá vendo? Para destacar o campo. Vamos criar um botão de deslogar. A gente seleciona aqui nos elementos visuais texto. Tá? Vamos manter um padrão. A gente clica aqui no usuário, a gente vê o tamanho, a altura de 32. Então vamos manter aqui a altura de 32 também. Para a gente manter um padrão da aplicação, tá?
Vamos colocar aqui. Vamos colocar borda nele também, campos arredondados também, só para manter o que a gente está fazendo, ok? Vamos colocar condicional de sublinhado também. Quando no caso ele é o input, esse é um texto, tá? Quando esse texto, isso over, que é a mesma função, tá? Então underline, sublinhado. Você pode escolher várias coisas, tá? Ó, também, tá? E a função que a gente vai atribuir a esse texto é a seguinte: a gente seleciona ele, vem no workflow, tá? Quando o texto sair e for clicado, a gente vai em account, log the user out, que é para deslogar o usuário, e após deslogar o usuário, a gente vai ser direcionado para a página index, que é a página inicial do sistema, que é aqui está o nosso formulário de cadastro. Vamos ver como é que ficou? Está deslogando, está redirecionando para a página de acesso ao sistema. Pronto, usuário deslogado. Nós vamos agora ver como é feito a configuração da redefinição de senha. Tá? Quando a gente esquece a senha de acesso para a gente receber um e-mail para redefinir. A gente vai clicar aqui, tá? Para redefinir a senha. E a gente precisa digitar o nosso e-mail para receber o link de redefinição. Tem que ser um e-mail válido, tá? Então eu fiz um cadastro novo aqui com o e-mail que eu utilizo da Rincão Informática e a gente vai ver como é que funciona. O que o sistema faz? A gente vem aqui na página index, onde está o nosso formulário, formulário form, tá? Pop-up reset de senha, ok? E o que ocorre quando a gente clica em redefinir senha? A gente vai no workflow. O que acontece? Ao clicar no botão redefinir senha, send password reset e-mail. O que é isso? E hide pop-up. Ele vai enviar um e-mail para você redefinir a sua senha e vai fechar esse pop-upzinho que está aparecendo. Então a gente vai configurar. A gente aqui vai colocar o e-mail. Na verdade, ele já está selecionado aqui, o e-mail que a gente digitar no campo para redefinir. Então, por isso que a gente tem que ter um e-mail válido para a gente receber a mensagem. Subdigete. O que significa a mensagem? Qual é o conteúdo da mensagem? Redefinir senha. Vem uma mensagem padrão em inglês. Vamos traduzi-la, tá? Estou usando o Google Tradutor, que é mais fácil e aí as pessoas aprendem, tá? Mas você pode colocar a mensagem que você quiser lá. Alguém, espero que você, tenha enviado uma solicitação para redefinir sua agência. Se não tá, vamos copiar e vamos modificar um pouquinho aqui, tá? Vamos tirar aqui. Solicitou uma redefinição de senha. Se não foi você, ignore essa mensagem. Se for você, clique. Vou manter. Você pode redefinir sua senha, clique no link abaixo. Não está aparecendo aqui. O que a gente faz? A gente dá um espaço aqui, tá? Porque aqui vai aparecer o link. Como é que eu sei que o link está aqui? O sistema não mostra, mas o que acontece? A gente vem de novo aqui em Celtics, eu vou mostrar onde está isso. Language,
a gente desce aqui, ó. É esse campo aqui, quer ver? Reset here. Então a gente coloca aqui, ó. Vai aparecer no nosso e-mail. Vamos testar? Então, esqueceu a senha, clique aqui. Vamos digitar o e-mail válido. Redefinir senha. Já mandou o e-mail para mim, tá? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá na caixa de spam. Deixa eu marcar que não é spam. Vídeos, canal YouTube. Redefinir senha. Olá, alguém, a mensagem, tá vendo? E aquele campo que a gente marcou é aqui, ó. Clica aqui. Feita a personalização das palavras, né? E de acordo com o que a gente está criando o layout da nossa aplicação web, vamos colocar a função aqui ao clicar no botão confirmar redefinição. A gente abre o workflow. O que a gente quer que ele faça? Em account, a gente quer que ele resete o password, redefina a senha, tá? Password, o input password, seu valor, e a confirmação, o input password, o seu valor, certo? Feito isso, o que a gente quer que ele faça? A gente quer que ele se dirija para a página index, para a gente logar no sistema, tá? Ou se você quiser, você pode mandar ele já se logar no sistema e ir direto para a página que você quer. Vamos colocar aqui, porque daí fica um padrão, a pessoa trocou senha, ela vai ter que se logar de novo com a senha nova, ok? Então a gente reseta o password e vai para a página index. Vamos ver aqui no prático. A internet não está muito boa hoje não está ajudando muito. Vamos lá. Vamos fazer o processo todo de redefinição de senha agora que já está configurado, ok? Então, esqueceu a senha, a gente digita o e-mail. Que a gente utilizou no cadastro. Redefinir senha. Tá? Vou colocar para aparecer uma mensagem aqui de que foi enviado um link de redefinição. Mas já enviou, tá? A gente vai na caixa de entrada. Já está aqui, tá? O pedido de redefinição. A gente clica. Insere a nova senha. Eu tinha colocado 6 números, vou colocar 8 agora. Confirmar a redefinição. Ele redefiniu a senha e já foi para a página de login. Então vamos ver agora. Vou colocar minha senha antiga. Não existe conta registrada no sistema com essas credenciais. Verifique os dados digitados. Ou seja, ele já trocou minha senha. Então vamos colocar a senha nova.
senha atualizada, logado no sistema, ok? A gente termina essa aula por aqui hoje, tá bom? Se gostou, dá o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, que a gente junto vai crescer. Grande abraço, até a próxima aula.